Os centauros, figuras intrigantes da mitologia grega, personificam uma combinação única de elementos, apresentando o corpo de um cavalo e o torso de um humano. Essas criaturas híbridas originaram-se do mito e, ao longo do tempo, tornaram-se símbolos complexos que exploram a dualidade da natureza humana. Na mitologia grega, os centauros têm suas origens em Ixion, um rei imortal, que tentou seduzir Hera, a rainha dos deuses. Como punição, Zeus criou uma nuvem com a forma de Hera, que Ixion acasalou. Desse encontro nasceu Centauro, o primeiro desses seres híbridos, que posteriormente gerou a raça dos centauros. A aparência única dos centauros simboliza a fusão de duas partes distintas da criação grega: a nobreza e inteligência humanas representadas pelo torso humano e a força, agilidade e instintos animais associados ao corpo de cavalo. Essa dualidade física também reflete a dualidade moral frequentemente atribuída aos centauros na mitologia grega. Enquanto alguns eram retratados como sábios e justos, outros eram conhecidos por seu comportamento indomável e selvagem. Os centauros, em muitas narrativas, destacam-se por sua participação em eventos significativos, como a batalha contra os Lapitas durante o casamento de Perito e Hipodâmia. Esse conflito exemplifica a dualidade dos centauros, pois alguns foram convidados para a celebração, mas, intoxicados pelo vinho, tentaram violentar as mulheres presentes, resultando em uma luta feroz. Ao longo da história, os centauros tornaram-se temas recorrentes em obras de arte, literatura e cultura popular. Sua figura híbrida fascina e desafia conceitos tradicionais de identidade. Pinturas clássicas, como a Batalha dos Centauros de Piero di Cosimo, e representações modernas, como nos filmes de fantasia, exploram essa dualidade de forma única. A origem dos centauros está profundamente entrelaçada com a mitologia grega e remonta a uma história complexa envolvendo Ixion e Néfere. Ixion, um rei imortal conhecido por sua arrogância e insolência, desejou Hera, a rainha dos deuses. Em um esforço para testar a fidelidade de Ixion, Zeus criou uma nuvem com a aparência de Hera, chamada Néfere. Ixion, enganado pela ilusão, acasalou-se com Néfere, e desse encontro nasceu o primeiro centauro, chamado Centauro. Os centauros, descendentes dessa união peculiar, herdaram características distintas de ambas as partes de sua ascendência mitológica. Eles possuíam o torso e a cabeça de um humano, refletindo a herança de Ixion, enquanto o restante de seus corpos mantinha a forma equina, representando a influência de Néfere. Essas criaturas, por natureza, habitavam regiões selvagens e montanhosas, muitas vezes associadas à periferia da civilização. O mito sugere que, inicialmente, eles não eram hostis, mas ao longo do tempo, seu comportamento tornou-se mais selvagem e descontrolado. Os centauros frequentemente eram representados em contextos mitológicos associados ao vinho, especialmente em festividades e celebrações. Um episódio notável envolvendo os centauros ocorreu durante o casamento de Perito e Hipodâmia, onde eles foram convidados para a celebração. No entanto, após consumirem vinho em excesso, os centauros, intoxicados, tentaram violentar as mulheres presentes, resultando em um conflito violento com os Lapitas, uma batalha conhecida como a Batalha dos Centauros e Lapitas. Esse evento destaca a dualidade dos centauros, que podiam ser tanto civilizados quanto ferozes, dependendo das circunstâncias. A associação dos centauros com o vinho simboliza não apenas o lado festivo e alegre, mas também a perda de controle e a manifestação de seus instintos mais selvagens. Essa dualidade na natureza dos centauros contribui para sua complexidade como personagens mitológicos, apresentando-os como seres que carregam em si a tensão entre a civilização e a natureza bruta. Assim, a história das origens dos centauros revela uma narrativa mitológica rica, onde a linhagem peculiar de Ixion e Néfere deu origem a seres mitológicos que habitavam a margem entre a humanidade e a bestialidade, tornando-se figuras emblemáticas na rica tapeçaria de mitos gregos. Fisicamente, os centauros eram retratados como seres imponentes, combinando a força muscular do cavalo com a agilidade e destreza humanas. Seus corpos, frequentemente robustos e musculosos, destacavam sua habilidade como guerreiros formidáveis. A cabeça, o tronco e os membros superiores mantinham a forma humana, com a transição para o corpo equino ocorrendo na altura do peito. Comportamentalmente, os centauros eram muitas vezes caracterizados por uma dualidade marcante. Alguns, como Quiron, eram conhecidos por sua sabedoria, bondade e habilidade curativa.
No entanto, a maioria era retratada como indomável, selvagem e propensa a comportamentos violentos e descontrolados. Os centauros eram habilidosos guerreiros e arqueiros, destacando-se em combate. Sua destreza com arcos e flechas era frequentemente mencionada em várias narrativas mitológicas. No entanto, essa habilidade era frequentemente ofuscada por seu comportamento impulsivo e propenso à violência, especialmente quando sob a influência do vinho. A dualidade dos centauros é evidente em muitas histórias mitológicas, como a Batalha dos Centauros e Lapitas, durante o casamento de Perito e Hipodâmia. Nesse evento, os centauros, convidados para a festividade, sucumbiram ao vinho e tentaram violentar as mulheres presentes, desencadeando um conflito violento com os lapitas. A representação dos centauros nas artes, literatura e cultura popular destaca essa dualidade, muitas vezes explorando o contraste entre sua aparência majestosa e suas tendências selvagens. Pinturas e esculturas antigas frequentemente capturam a complexidade dos centauros como seres que habitam a interseção entre a civilização e a natureza indomável. Em suma, a aparência e o comportamento dos centauros na mitologia grega refletem uma dualidade intrínseca, representando a tensão entre a racionalidade humana e a selvageria instintiva, tornando-os figuras mitológicas ricas e multifacetadas. Os mitos que envolvem encontros entre heróis gregos e centauros proporcionam uma visão fascinante da complexidade dessas criaturas míticas e sua relação com os humanos. Um desses episódios notáveis é a batalha entre centauros e Teseu, um herói lendário grego. Durante o casamento de Perito e Hipodâmia, os centauros foram convidados para a festividade. No entanto, ao se embriagarem, perderam o controle e tentaram violentar as mulheres presentes. Teseu, conhecido por sua coragem, interveio e liderou a luta contra os centauros. A batalha resultou na expulsão dos centauros da celebração e destacou a dualidade de sua natureza, oscilando entre o civilizado e o selvagem. Um contraste notável nesse cenário de conflito é Quiron, um centauro sábio e gentil, conhecido por sua educação de heróis gregos notáveis. Ao contrário de muitos de seus companheiros, Quiron era conhecido por sua sabedoria, habilidade curativa e educação exemplar. Ele instruiu heróis como Aquiles, Jasão e Asclépio, tornando-se uma figura respeitada e única entre centauros. A história de Quiron é especialmente tocante, pois destaca a dualidade existente entre a natureza selvagem dos centauros e a capacidade de alguns deles alcançarem uma elevada virtude e sabedoria. Ferido acidentalmente por uma flecha envenenada de Hércules, Quiron, sendo imortal, suportou uma dor constante. Sua condição única e sacrifício levaram a uma negociação com os deuses, resultando em Quiron sendo colocado no céu como a constelação de Sagitário. Esses mitos destacam a variedade de experiências e características associadas aos centauros, desde os eventos tumultuados durante festividades até a excepcional sabedoria de figuras como Quiron. A complexidade dessas narrativas ressalta a riqueza da mitologia grega, explorando não apenas a natureza das criaturas míticas, mas também as complexidades das interações entre deuses, heróis e seres fantásticos. As curiosidades sobre a mitologia dos centauros vão além das fronteiras da Grécia Antiga, influenciando outras culturas e mitologias ao longo da história. A representação de seres com características humanas e equinas encontra eco em diversas tradições e mitos ao redor do mundo. Mitologias romana e etrusca. Os centauros têm equivalentes nas mitologias romana e etrusca, onde são conhecidos como centauri. Embora compartilhem características semelhantes, existem variações nas histórias e nas interpretações dessas figuras. Mitologia hindu. Na mitologia hindu, existem seres semelhantes aos centauros chamados Kinnaras. Eles são descritos como criaturas com corpos de pássaros na parte superior e corpos humanos na parte inferior. Tradições nórdicas. Em algumas histórias nórdicas, há referências a seres híbridos, como os Hrimmursar, que possuem características mistas e ilustram a presença de figuras com características dualistas em várias culturas. Simbolismo cultural. Os centauros, devido à sua dualidade, frequentemente simbolizam conflitos internos e desafios psicológicos. Sua presença em várias mitologias reflete a universalidade desses temas na experiência humana. Arte e literatura contemporâneas. A imagem dos centauros continua a ser uma fonte de inspiração na arte e literatura contemporâneas. Seja retratado em livros, pinturas, ou mesmo em representações visuais em filmes e séries. Os centauros mantêm um apelo duradouro,
Astrologia. O signo astrológico de Sagitário, simbolizado por um arqueiro meio humano, meio equino, é frequentemente associado à imagem dos centauros. Essa ligação adiciona camadas simbólicas à astrologia, filosofia e psicologia. A dualidade dos centauros também encontra ressonância em campos como a filosofia e a psicologia. A luta entre a parte racional e a parte instintiva da natureza humana é um tema recorrente nessas disciplinas. A presença dos centauros em diversas mitologias e seu impacto na cultura e arte ao longo do tempo destacam a universalidade dos temas que eles representam. Essas criaturas híbridas continuam a cativar a imaginação humana e a oferecer insights sobre a complexidade da condição humana em suas diversas formas e manifestações culturais. Se você gostou desse vídeo e deseja explorar mais conteúdo relacionado à mitologia, ao sobrenatural e a outros tópicos fascinantes, não hesite em se inscrever no canal. Deixe seus comentários abaixo com perguntas, sugestões ou compartilhe suas próprias histórias e experiências. Além disso, ative o sino de notificações dessa forma. Você nunca perderá um novo vídeo e estará sempre atualizado com nosso conteúdo.